Muito bem, então chegamos hoje a esta nossa última etapa deste tema que seria, podíamos estar todo um ano sobre ele, não é? E havia outras figuras que a gente podia retomar. eh, Podíamos também o famoso Duns Scoto, que já falei alguma vez, mas pronto, era tudo um bocado filosófico e teológico, então pusemos algum outro diferente. Então hoje o tema seria tratar, o autor seria sobre o Leonardo Boff. Um, então vou tentar um pouco explicar aqui algumas coisas. O tema é amplíssimo porque não se pode explicar o Leonardo Boff sem esta caminhada da chamada teologia da libertação. E, e então é preciso dizer aqui algumas coisas introdutórias, não é? Este é um autor que a gente podia estar também quase um semestre a trabalhar, porque tem muita produção. A propósito, também aproveito para dizer que o próximo seminário, que é quase também um pouco continuação deste, pensava trabalhar um tema que é muito relativamente desconhecido. Desconhecido não por se tenha falado dele, mas porque realmente não se estuda e não se vê muito assim mais de fundo. E trata-se da teologia da libertação. Tentar ver o que é que isso realmente quer dizer, o que é que significa e o que é que, porque realmente houve assim muitas posições emotivas num sentido ou noutro e seria bom um pouco a gente entender o que é realmente e acho que então poderia ser interessante um seminário mais sobre isso e de alguma maneira completaria este que estamos aqui a ver. Hoje eu tinha umas certas dúvidas se falar mais sobre o Leonardo Boff ou até ter posto um vídeo, um documentário mais de um filme que se produziu, que alguns já também já viram, mas não muitos e certamente não todos, que se chama Pé na Caminhada, Pé ou Fé na Caminhada, que mostra realmente essa realidade e que se entenderia muito melhor. Mas enfim, optei um pouco por fazer isso mais no outro seminário, mais ou menos pôr, sim, sempre um filme, normalmente em cada seminário, então optei um bocadinho mais por pôr no segundo, mas hoje então falaria de algumas coisas mais introdutórias. E então hoje veríamos então Leonardo Boff. Algumas coisas já são sabidas, não é? Imagino que há uns anos atrás falava-se mais e coisas num sentido ou noutro, mas pronto, mas sempre é bom vê-lo assim de uma maneira mais sistemática, não é o que estamos a dizer. O Leonardo Boff, em realidade, não é o nome dele. O nome dele autêntico é, pelo menos o nome de nascimento é Genésio Darcy Boff. Agora, como sabem, já falámos disso alguma vez, na entrada, digamos, nas ordens religiosas, havia aquela ideia de mudar o nome, não é? Mudar as nossas essências. Então, não sei se lhe puseram um nome ou foi ele que escolheu o nome de Leonardo Boff. Ele provém do sul do Brasil, acho que se chama Concórdia, o lugar onde ele, Santa Catarina, que é uma dos estados que compõe a União Federal, digamos, brasileira, República Federativa do Brasil, e é uma zona, aquela zona sul do país, talvez também mais desenvolvida, lá é o contrário, o sul é que está mais desenvolvido, pelo menos económica e socialmente, então, esta parte foi muito colonizada por imigrantes europeus. Houve um momento em que os governantes do Brasil pediram, sobretudo no século XIX, pediram para ir para o Brasil, e também XX, mas século XIX, pediram para imigrantes europeus irem para lá, e sobretudo se fossem branquinhos, melhor. Então foram polacos, italianos, alemães, há cidades ainda ou havia, não há muito, no sul do Brasil, que os nomes das ruas e tal eram em alemão, em certas zonas em que se falava alemão. Pronto, ele é mais da tradição italiana,
digamos assim, os avós dele, acho que vinham da Itália, e instalaram-se no Brasil, o governo dava terras, não é? Não houve problema com isso, então pronto, foram construindo lá uma vida e ficaram por lá, não é? Ficaram por lá. O Brasil foi sempre terra de muita imigração, ainda hoje, por exemplo, acho que a comunidade maior deve ser a japonesa, com uns 2 milhões de presentes lá. Pronto, tudo isto para dizer que é uma terra que tem muita tradição de presença, e neste caso no sul, de presença europeia. E aí, nesse contexto, especialmente italiano, nasce o Leonardo Boff. Um, Ele nasce concretamente em 1938, ainda vive, então está um bocadinho velhito, mas continua a publicar e a escrever e a dar aulas e conferências, e então é uma figura muito importante nesta tradição teológica brasileira e do que podemos chamar esta teologia da libertação. É interessante porque é que trazemos esta figura do Leonardo Boff, porque é uma retomada desse tema sempre franciscano sobre o tema da pobreza, como já fomos vendo, e as diversas interpretações e polémicas e disputas, não é? Agora trazemos uma figura que tenta reatualizar esse carisma, essa espiritualidade franciscana da pobreza, lendo como opção pelos pobres, não é? Opção pelos pobres, e já vamos ver o que é que isso, pelo menos, pretende dizer, que não é exatamente só aquela questão de viver na pobreza, mas como é que se é visto hoje, nos dias de hoje, essa questão da pobreza e, sobretudo, o que é que um franciscano pode fazer nesse sentido. Ele entra na Ordem dos Frades Menores franciscanos, em 1959, portanto com 21 anos. Foi ordenado em 64, portanto 5 anos depois. E em 1970 já devia ter boas capacidades intelectuais, porque mandam doutorar-se em Filosofia e Teologia na Universidade de München, Munique, na Alemanha. Ele passa lá uns bons anos e daí a sua fluência em alemão. Ele fala normalmente alemão também, e o importante é que também toma contacto com aquela tradição europeia importante, alemã, da teologia e da filosofia. Quer dizer, é um frade bem formado, já não é daqueles irmãos franciscanos que iam à Alemanha como missionários e só sabiam uma palavra, que era ja, sim, e respondiam a tudo com sim. Não, este já é um frade muito bem formado, digamos, intelectualmente, e que vai estar num momento importante do seu país e da região da América Latina, do que se chama América Latina, digamos, Hispano-América, ou como queiramos chamar, da sua época, portanto, os anos 70, basicamente. Pronto, digamos que ele também lecionou teologia sistemática e ecuménica no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que está a poucos quilómetros de Rio de Janeiro. É uma cidade muito bonita, muito ecológica, tranquila, e lá um seminário físico, não é? Importante dos franciscanos, e onde estava também sediada, não sei se agora, se calhar já mudou, mas a revista de cultura Vozes, não é? Que muitos devem ter conhecido até aqui em Portugal, porque chegavam publicações dele e de outros teólogos desta revista Vozes. Ele também foi editor da revista Concilium, uma revista importante a nível mundial, europeu e mundial, uma revista internacional de teologia. Foi editor em 1995 e foi também da revista da Cultura Vozes e da revista Eclesiástica Brasileira. É um homem muito escritor, um escritor prolífico. Ora, calcula-se que tenha possivelmente uns 125 livros publicados, já é qualquer coisinha, não é? Portanto, quem quiser fazer um estudo tem que ler bastante obras dele. Um,
No entanto, tem um estilo bastante agradável de ler. Claro, tem aquela tecnicidade da teologia, mas pode-se ler com muito agrado e muito agradável de poder ler, não é daqueles piores teólogos e difíceis, sobretudo alguns alemães, e complicados. Não, ele faz de uma maneira bastante amena. Claro que tem livros um tanto mais teológicos, sobretudo mais os primeiros. Ultimamente dedica-se muito à questão da ecologia, como talvez saibam, e ecoespiritualidade. Já há uns anos que ele se vem a dedicar a isso, o qual está muito também na tradição franciscana. Vejam, este aspecto da opção pelos pobres e a opção ecológica estão presentes na produção também dele e na reflexão e na ação. Ele também pretende ser um teólogo que não é, mas isso é a tradição da teologia da libertação no Brasil, não é? E não só no Brasil, na América Latina. Não ser um teólogo de gabinete. O que é um teólogo de gabinete? Um teólogo que tem grandes bibliotecas e que se move só de biblioteca em biblioteca e escreve sobre isso. Não, ele pretende ser um teólogo que conecta ou que se interrelaciona, tem um interface com os fenómenos, principalmente da pobreza, da exclusão, da marginalidade, tanto no Brasil como noutras partes da América Latina. Nos anos 70, isso era, digamos, pensado não só do ponto de vista da teologia, mas das ciências, como o chamado intelectual orgânico. Intelectual orgânico. Vou apontar aqui porque acho que é um conceito interessante. Se é que tenho aqui embaixo. Chat. Intelectual orgânico. A que é que se opõe o intelectual orgânico? Intelectual orgânico, vou pôr aqui os dois, ou intelectual tradicional. Portanto, intelectual tradicional é este que procura então, pronto, tem que ter uma formação teológica e de leitura de livros e, claro, sem dúvida, isso é preciso. Nenhum teólogo nenhum intelectual faz assim somente inspirado do alto, não é? Tem que ter um trabalho, tem que ter uma austeridade científica, um rigor técnico, um rigor também crítico, não é? Evidentemente são ferramentas que se conseguem com tempo e com trabalho, esforço, etc. Mas o intelectual orgânico pretende ser algo um pouco difícil. Mais difícil porque não só tem que ter essa capacidade técnica, da própria especialidade dele, que é a teologia e conexas da filosofia ou das ciências sociais, mas tem que estar conectado e ter alguma presença nos meios populares, não é? Isto não foi, como digo, só do Leonardo Boff. Os teólogos brasileiros procuraram, nesta linha e neste movimento, conectar realmente com situações de pobreza, de bairros da lata, as chamadas favelas, com situações de opressão, digamos, de perda de terras e de expulsão das terras e de violência camponesa contra os camponeses do Estado e de outras entidades locais também, ou também dos indígenas, extermínio de indígenas, das várias etnias, a perda das terras também, porque são temas muito interessantes para certas pessoas que querem, sobretudo, mais o lucro por cima de tudo e não as pessoas. Então, ou contactado com o tema da miséria também, e que não é coisa banal, não é? Lá são milhões de pessoas. São milhões de pessoas, milhares e milhões. Então, e na América Latina também. E sobretudo naquela altura, e agora também não mudou muito, mas pode ser que tenha alguma proteção social do Estado, mas infinitamente pequena, não é? Então são problemas realmente de pobreza, exclusão, fome, miséria, a grandes quantidades, não é? Estes países, olha, o Brasil tem 300 milhões, não é? Então já na altura, eu estive lá em
86 a morar, a fazer também a tese, 76, 88, e lá falavam naquela altura, aliás, um dominicano muito conhecido lá, que é o Frei Beto, não o Frei Bento, o Frei Bento é aqui, este é o Frei Beto. Falava num dos livros a Belgíndia, falavam do Brasil Belgíndia, porque tinha um nível de vida de, sei lá, havia uns 40 milhões, talvez, que tivessem o nível da Bélgica, mas havia 80 milhões ou mais naquela altura que não tinham o nível da Índia, não é? Então, uma sociedade com extremas desigualdades gravíssimas e que, portanto, isso requeria uma reflexão também teológica sobre essa realidade. Portanto, então ele tenta fazer uma teologia em contacto com esses temas dos direitos humanos, com o tema digamos, das realidades mais duras dessa situação brasileira, que é a grande maioria. E, portanto, uma teologia que pretendia para ele da necessidade de dar resposta a pelo menos a duas perguntas. Não só a duas perguntas, mas perguntas do tipo seguinte. Então, como anunciar a morte e ressurreição de Jesus a indígenas que estão sendo exterminados? E dois, como anunciar a boa nova da salvação às populações exploradas? Quer dizer, como falar numa linguagem que seja realmente, que bata perto, o mais perto possível dessas realidades e não uma linguagem abstrata, como muitas vezes tem sido a da, a da teologia. Pretendeu, de alguma maneira, uma teologia que seja histórica, uma teologia que esteja em contacto popular e contacto com as sociedades mais, pronto, na sociedade brasileira complexa, com a sociedade mais do de baixo, que dizemos assim, porque são as grandes maiorias. Não é? São as grandes maiorias. Nós podemos dizer aqui, na nossa situação europeia, pronto, há uns pobres e tal, nunca se resolve isso, mas pronto, são uma minoria. Lá é ao contrário. Há uma minoria de privilegiados, realmente, e tem um nível de vida muito alto, mas depois a grande maioria não tem os níveis mais básicos da alimentação, passam fome, ou trabalhos exploradíssimos, ou condições de habitacionais, ou de saúde, é tudo muito do mais primário quando há, a maior parte não há. Bom, então estes teólogos da libertação, porque é um movimento, não é só um ou dois, não é só o Leonardo Boff, ele é um entre bastantes vários, não é? Podemos citar no Brasil, sei lá, Hugo Asman, podemos citar quem trabalhou todo o tema da leitura popular da Bíblia, podemos citar também o irmão dele, o Clodovis Boff, se bem que depois deu assim, ultimamente assim uma guinada, mas para outras interpretações. Mas há muita gente lá, e este nosso Frei Beto que citei, e muita gente a trabalhar nas chamadas pastorais sociais, ou nas pastorais, realmente, pastorais, não é? Então, lá pastoral do índio, pastoral do negro, pastoral da mulher, pastoral, enfim, pastoral do menor. Há muitas pastorais lá, o trabalho também as pastorais, como é que se chamava, dos sofredores da rua, que são o que nós chamamos cá os mendigos, ou os sem habitação. Há muitos trabalhos assim, mas que tudo isso é um movimento que vamos tentar entender agora um bocadinho a partir destas posições também teológicas. Portanto, a teologia, nesta linha, não parte de cima para baixo, mas ao contrário, parte destas realidades e pretende refletir teologicamente sobre estas realidades, não é? Então, teologia da libertação, porque pretende uma libertação. Já vamos ver um bocadinho o que é que isso significa aqui. Pretende partir destas realidades duras, injustas, tremendamente injustas, etc., e refletir teologicamente. O que é que diz Deus sobre isso? O que é que diz Jesus? O que é a Igreja se compromete com isto também, não é? O que é salvação? A salvação é algo diferente da libertação também das condições socioeconómicas horrorosas? O que é que tem a ver com isso? Então,
a sua teologia é uma teologia mais contextualizada, situada, não é? Não é como aqui muitos dos nossos teólogos europeus, que, como digo, vivem em chamados teólogos de gabinete também, ou que lá chamam em cima do muro, que eles não se comprometem, que fazem. Não, aqui é uma teologia mais militante, entenda-se no bom sentido da palavra. Uma teologia que pretende responder às realidades da vida. Por isso, então, o método, antecipando assim algumas coisas, se alguém vai estar depois no outro seminário, mas aqui é preciso dizer, em Leonardo Boff, o que ele fala da dupla mediação. Mediação é uma palavra importante, palavra aqui técnica, e que convém explicar, não é? O que é que estou a ver aqui? O que é que está? Chat, estava fora. Então, uh, o que podemos chamar então mediação. Mediação não é o sinónimo aqui de intermediação, mas mediação significa ferramentas que permitem concretizar um determinado pensamento, uma determinada maneira de pensar, uma determinada reflexão. Digamos, dizer assim de uma maneira mais genérica, que meios é que a gente vai encontrar para concretizar ideias que são um pouco mais abstratas? Já vamos ver aqui algum exemplo para entender um pouco mais disto. Ele fala de duas mediações. A primeira mediação é partir não tanto de dogmas, partir não tanto só de afirmações sobre a fé, mas partir da realidade onde está imerso. Partir da realidade. Isto vai ser muito distintivo da teologia da libertação e claramente do Leonardo Boff. O que é que isto significa? Entender o mundo em que estamos, porque a teologia que se vai fazer vai ser a partir do mundo em que estamos. Entenda-se aqui mundo por sociedades, por contextos, e essas sociedades não são coisas abstratas, são estruturas económicas, políticas, sociais, culturais também, e tudo isso interligado. Lembro que depois do Vaticano II havia quem dizia, já num momento assim de renovação, dizia, bom, temos que ler, levar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Aqui os teólogos da libertação seriam um bocadinho mais críticos e diriam, não basta levar o jornal. O jornal muitas vezes exprime as opiniões de grupos de poder e grupos de interesses e grupos ideológicos. Não, há que ler mesmo realmente a realidade através de ferramentas sociológicas, antropológicas, económicas, politológicas. Quer dizer, exige do teólogo não só, digamos, uma capacitação, que vamos ver também depois noutra mediação, mas exige, em primeiro lugar, saber que mundo é que estamos. Entender o mundo e a realidade em que estamos não é assim coisa digamos, ir assim para o café, não é? E debate café ou de será de futebol e discutir. Não, requer realmente estudo e formação. Entender o mundo em que estamos, há muitos fenómenos que temos, mas temos que entender as causas, não é? Entender as causas, entender os sistemas, como estão montados, não é? A realidade é construída, não surge assim do acaso. Então, quem quer falar com certa pertinência, com certa, digamos, contundência sobre a realidade em que está, não sei se contundência é a melhor expressão, mas com certo realismo onde está, precisa de conhecer este mundo, não é? E este mundo existem umas chamadas ciências sociais que dão interpretação sobre os fenómenos em que estamos. Assim como nós tendemos para interpretar o cosmos, precisamos de ciências físicas e matemáticas, não é? E outras, e químicas e biológicas. O pessoal pensa, mas assim com umas ideias, umas lambuzadelas, a gente já interpreta a realidade. E não, é preciso realmente estudar, é preciso realmente preparar. Por acaso foi interessante no grupo anterior que estive agora, antes de entrar agora neste, estava lá um professor de antropologia
e universitário. Então é interessante falar sobre estas coisas porque, claro, é isso, não é? É preciso umas ferramentas para analisar a realidade. Bom, então, esta é uma mediação que tinha sido muito descuidada por uma teologia dedutiva. Teologia dedutiva é aquela que vem de cima para baixo, não é? Pretende chegar à realidade, mas nunca a toca, fica lá em princípios muito abstratos. Aqui, então, a ponto de partida é diferente. Esta mediação depois vai ter um nome até técnico. Depois, algum dia, se calhar, eh, concretizamos mais. Vai se chamar a mediação socioanalítica. Vamos lá ver. Chat. Mediação socioanalítica. E acho que leva aqui só um acento, não é? Mediação socioanalítica. O que é que isto quer dizer? É o ver. Alguns de vocês, se calhar, tiveram em contacto com os métodos da ação católica, e então era o chamado método ver, julgar e agir. Só que a questão é que aquilo era praticado nas diversas ações católicas, não é? Na JOC, JEC e toda aquela grande gargalhada, JAC, JEC, JIC, JOC. Não, aqui é empregada num sentido amplo, não é? Num sentido amplo. Não, foi muito importante o que se fez aqui na Europa, mas claro, ficou um pouco mais restringido para a ação católica. Aqui é tentado empregar em todas as práticas teológicas, pastorais, etc. Não é? Já vamos depois, se temos tempo, a ver alguma coisa desse aspecto. Portanto, é preciso analisar essa realidade porque é nela que nós também vamos trabalhar. É dela que pretendemos entender, não é? E não basta entender os fenómenos das coisas. Temos que entender realmente as causas que estão atrás, não é? Entender como é que estão articuladas. Neste tipo de sociedade em que vivemos fragmentados, só vamos captando assim os fenómenos por aqui, por acolá e tal, e não temos uma ideia do sistema como está montado, não é? Então precisamos de estudar para entender isso, não é? Bom, então esta mediação socioanalítica corresponde ao ver, é esta primeira etapa, esta primeira mediação. Mas não fica só aqui, senão seria simplesmente ciências sociais, e não se pretende só fazer ciências sociais. As ciências sociais aqui são a racionalidade científica que é preciso ter para entender a realidade. Na Idade Média, São Tomás e os teólogos falavam da fé e da razão, não é? Então agora é também tentar unir a fé e a razão, mas a razão é a razão socioanalítica também. Precisa de uma expressão também das ciências sociais, que naquela altura via, mas não estavam tão desenvolvidas como hoje, não é? Para entender em que mundo é que estamos. Então, depois dessa mediação socioanalítica, viria outra mediação chamada, vamos cá ver, tem um nome um pouco mais complicado, mas que podemos também explicar. É a mediação hermenêutica. Mediação hermenêutica. Isto aqui leva um acento circunflexo. Então, mediação hermenêutica. O que é a mediação hermenêutica? Corresponde ao julgar. Então, se aqui não temos tempo para fazer isso, mas se é uma análise da pobreza como tal, se a gente entende que isso não é circunstancial, não é vontade de Deus, não é acontece por acaso, mas tem toda uma estrutura, umas causas, então pretendemos ver o que é que diz, digamos, o Evangelho, o que é que diz a teologia, o que é que diz a Igreja sobre essa realidade. É realmente vontade de Deus que exista pobres e pobreza, não é? Ou não? É um caso, pode ser outras temáticas. O que é que diz, por exemplo, digamos, a Bíblia, o que diz a teologia, o que é que diz o magistério sobre a violência, não é? Outro tema também importante, e sobre a guerra. Pronto, então, no caso da pobreza, que estamos agora a tomar, mas como digo, não é o único tema, e aliás a pobreza é multifuncional e multiestrutural, por assim dizer. Então é que ver o que é que disseram os profetas sobre a pobreza,
quem eram os pobres do tempo e o que é que disseram, o que é que disse Jesus, o que é que disse a Igreja, blá, 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 etc. Um pouco todos esses aspectos. E refletir teologicamente sobre isso, não é? Lembro-me que nos anos 70 havia aí, se calhar algum de vocês já viu esse póster que havia famoso de um bispo também, muito comprometido, que era o Helder Câmara, bispo de Recife, e então dizia uma coisa, depois puseram em póster, que era, se eu digo que é que dar de comer aos pobres, chamam-me santo. Se pergunto pelas causas da pobreza, chamam-me comunista. Bom, são estas terminologias que o pessoal emprega, não é? Mas a ideia é isso, é que nós vemos os efeitos, mas quando pergunta pela causa, então se eu digo, olha, temos que coletar dinheiro para ajudar, ok, muito bem. E é preciso, claro que é preciso. Há situações dramáticas, pessoas com fome, que não vais dizer, olha, vamos fazer aí uma pastoral e depois vamos resolver o teu problema. Não. Há que dar apoios imediatos. Mas o problema é que muitas vezes a Igreja historicamente ficou nisso. Não todos. Houve gente visionária, um pouco nesta linha também. Um Bartolomé de Las Casas também, quando a gente estudou os franciscanos, foi capaz de ver essa pobreza dos índios, que eram determinadas políticas que se levavam também, etc. Mas é preciso entender isso de uma maneira mais sistémica, não é? Pronto, então pode haver posições que digam, não, não, claro, realmente não basta com dar a esmola, não é? Os pobres não são só individuais, há que ter certas políticas de desenvolvimento. Pronto, são posturas mais reformistas. Mas, claro, também não resolvem o problema, porque não são capazes de ir às causas mais profundas. Então, estes teólogos da libertação pretendem chegar a níveis mais de base e de entender realmente que este sistema económico que temos, chamado capitalista, que privilegia o lucro sobre realmente as pessoas e o seu desenvolvimento, etc., não vem de Deus e é mais demoníaco que outra coisa, não é? Então, pensam temos que trabalhar por uma transformação social com sistemas económicos, políticos, está tudo articulado, não é? Políticos, sociais, culturais, também é muito importante aqui, para que realmente não tenhamos essas exclusões. Se calhar não é um sistema perfeito, não é? Mas é caminhar numa linha que possa, pelo menos, saber, olha, não é por aqui. Esse sistema nunca vai resolver os problemas, e agora, aliás, muito mais com o tema da violência contra a natureza. Então não vai resolver, temos que encontrar outras medidas. Então a ideia é que a teologia vai caminhar, digamos, com o povo, com as suas práticas, para saber como é que pode transformar isso. E, portanto, surge aqui uma terceira mediação. Disse duas, mas em realidade são três. Há um livrinho muito engraçado do Leonardo Boff e do Clodovis Boff, o seu irmão, que se chama Como Fazer Teologia da Libertação. E começa assim, pronto, primeira coisa é uma espiritualidade, é esta indignação perante a injustiça, mas depois precisamos digamos, de uma articulação, de umas mediações mais técnicas, são estas que estamos agora a tentar expor. E a terceira, que não pode faltar, para ser coerentes com todo o processo, que é chamada, um momentinho, a mediação, outra mediação, que é chamada mediação prática. Aqui a teologia europeia tinha sido muito portanto, de mediações mais teóricas e tal, e muito de, pronto, vamos discutir um problema, debater e tal, e depois, quando acabavam de debater aquilo até a exaustão, vamos passar a outro problema. Aqui não. Aqui a ideia é que prática é que nós vamos organizar, que estratégias é que vamos tomar para transformar uma situação que é iníqua. Pode ser a pobreza, pode ser a marginalização, pode ser a opressão cultural, tem várias manifestações, não é só o tema da pobreza. Podíamos dizer até que é melhor a opção pelos oprimidos, pelos e pelas oprimidas. Quer dizer, porque pode até haver certa base económica, mas haver opressão social e opressão também cultural. Isto é um pouco variado, sobretudo se vimos a nível mais planetário. Então, a mediação prática, o que é? São como é que organizamos determinadas pastorais
que possam incidir sobre as estruturas sociais de maneira a transformar aquela situação. Então, se é o tema, por exemplo, do racismo e da opção pelos negros e negras, é ver como é que os negros estão a viver na sociedade brasileira. Não é dizer aquilo a democracia exemplar, nada disso. É ou a opressão da violência contra a mulher, ou contra os menores abandonados. Então, há muitas pastorais que querem, não só enquanto igreja, mas articulada também com movimentos sociais, tentar superar isso. Porque seria uma ingenuidade pensar que a igreja pode fazer essa transformação social por si própria. A igreja e a prática, e assim no Brasil, e aí o Leonardo Boff também está incluído, tem que ser transformação também com outros movimentos que realmente queiram transformar de fundo e não só assim umas coisinhas só pela rama, não é? Então, eh, um pouco toda esta prática da teologia leva a modelo diferente de fazer teologia. E o Leonardo Boff é um dos impulsionadores, um dos principais propagadores desta teologia da libertação, mas, aliás, nem foi ele o fundador. O fundador normalmente é o Gustavo Gutierrez, no Peru, que já começou. Havia também outro protestante, Rubén Alves, e que escreveu em 69, foi o primeiro dado que temos histórico sobre que se utiliza a expressão teologia da libertação, 69. Gustavo Gutierrez ia escrever um texto sobre uma teologia do desenvolvimento, porque naquela altura falava-se muito da teoria do desenvolvimento, não é? Que era uma teologia assim mais reformista, mas ele decidiu realmente ir mais a fundo e chamar então teologia da libertação. Não é simplesmente desenvolvimento, é libertação mesmo, não é? E depois voltou a repetir digamos, essa terminologia, publica-se acho que em 71 e 72, o livro dele sobre a teologia da libertação, e, e então depois vários livros, vários movimentos em vários países, porque no continente latino-americano dava-se, ou subcontinente latino-americano, dava-se uma conjunção de dois aspectos muito importantes. Por isso é explicar porque é que aconteceu lá e não aconteceu tanto aqui na Europa, não é? Ou nos Estados Unidos, mas depois também houve certas adaptações. Mas aconteceu porquê? Porque lá o pessoal era cristão, em princípio, ainda que fosse diferentes igrejas, mas era cristão. E por outra parte sentia-se oprimido e sem saídas, bairros que nem tinham um mínimo de condições de vida, nem casas, nem educação, nem nada disso. Então, a única maneira é organizando-se e lutando por isso. Não havia outra saída, não é? Eh, Então, nesse contexto é que a Igreja jogava um papel importante. No caso do Brasil, estamos a assistir naqueles anos a uma ditadura militar e bastante feroz e que depois foi entrando em colapso, não é? Porque não podia resolver nem os problemas económicos que se apresentavam e a consciência também das pessoas mais crítica. Então, realmente a igreja foi o espaço onde os pobres e as pessoas oprimidas puderam encontrar um espaço de diálogo, de debate, de organização pelos seus direitos, comissões de direitos humanos, etc. No Brasil não foi tanto o problema da violência revolucionária, não houve tanto, houve uma tentativa numa guerrilha no Araguaia, mas aquilo foi rapidamente eliminado. Mas foi muito utilizando as práticas da não violência ativa, mas a nível de grandes massas, como tentar, o lado da igreja e de muitos movimentos populares tentaram realmente transformar aquilo. Movimentos de médicos que iam para as periferias ajudar, digamos, de advogados que iam proteger realmente certas tomadas de terra, ou ocupação de terras, porque de favelas, por exemplo, depois sempre quando começavam a prosperar, então iam sempre aparecer algum possuidor que queria ter. Então, como utilizar o uso capião, por exemplo, e poder defender essa gente. Havia os que chamavam plantões, não é? E no fim, pelo menos às vezes fins de semana, estavam lá nas favelas para tentar ver com cada um como é que se poderia. Mas eram movimentos organizados, é o interessante, não é? Não é só um que vai lá de maneira espontânea
fazer aquilo. Não, eram movimentos realmente bem organizados e com base para poder contrapor às políticas realmente nefastas, não é? Que havia. Então, estava a dizer isso um pouco por causa de tentar mostrar como essa articulação era importante. Então, o Leonardo Boff e outros tentaram responder a estas situações, que eram também diferentes em cada país. Já dissemos, no Brasil não era tanta violência armada, na América Central sim foi, e houve uma grande discussão, por exemplo, até sobre o livro dos Macabeus, porque é um livro de resistência armada frente à imposição cultural, e de ver como é que os próprios cristãos iam para a guerrilha, como não havia outra solução. Houve até padres e pastores na guerrilha, porque não havia outra possibilidade de, digamos, ou pelo menos pensavam que não havia outra possibilidade de tentar resolver os problemas, não é? Nada de ideias pacíficas era muito difícil naquele contexto. Mas pronto, é um tema mais polémico, mas no Brasil foi um tema mais de não violência ativa, organizada, destas diversas comissões. Por exemplo, a Comissão da Pastoral da Terra teve grandes influências e tem, continua a ter, porque as violações lá da tomada de terras dos indígenas são muito fortes e dos camponeses. Mas claro, também a reação dos mais poderosos. Houve lá, eu cheguei a São Paulo em 86, logo ali nos começos mataram um padre. Ali a poucos meses mataram um padre lá na zona norte, zona, digamos, da Amazónia. Depois, e vários, até bispos, e não só no Brasil, em outras partes, irmãs, leigos, leigas, e muita gente foi morta precisamente porque não havia o partido mais do gente, e advogados que defendiam os pobres e não havia, não, e claro, não toleravam isso, não é? Lá as coisas, por certas partes, resolvem à bala, não é? Não é assim os nossos parlamentos. E pronto, então nesse contexto, era a ideia de tentar caminhar com o povo e de refletir sobre isso. Em concreto, já na produção teológica dele, ele vai escrever, e nos anos 70, vai escrever este livro, Igreja, Carisma e Poder. Este livro, Igreja, Carisma e Poder, tentava mostrar como, muitas vezes, historicamente, a Igreja não foi precisamente um espaço de liberdade. Também se tornou autoritária, opressora, muitas vezes internamente, não é? E até chega aí a dizer que houve papas tiranos, não é? Claro, isto não gostou nada no Vaticano. Mas ao mesmo tempo não era simplesmente fazer uma crítica. Ele pretendia mostrar que na América Latina está a nascer uma igreja diferente. Não uma outra igreja denominacional, mas uma igreja que está atenta a essas realidades de pobreza, de exclusão, etc. Não é? E uma igreja diferente, uma igreja que pretende unir-se mais àquele cristianismo primitivo, não é, das primeiras comunidades, em que partilhavam os bens, em que então tentava mostrar uma eclesiogênese. A palavra é interessante, uma gênese de uma nova eclésia, de uma nova igreja, não é? Não é simplesmente profeta de desgraças de anunciar que a igreja, mas uma igreja onde o poder também era mais partilhado, o poder era mais horizontal, menos hierárquico, onde as mulheres também tinham a sua possibilidade de, e não simplesmente fazer os trabalhos decididos desde cima. Uma igreja, digamos assim, mais democrática, não é que, não sei se empregava o termo, já li o livro há bastante tempo, bastantes anos, uma igreja realmente, uma igreja diferente. Claro, isto não custou nada e quem estava naquela altura lá no dicastério chamado da Congregação para a Doutrina da Fé era nem mais nem menos que o teólogo Joseph Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, e então não gostou nada destas coisas e dedicou-se não só digamos, a pôr parte no máximo possível o Leonardo Boff, mas também a castigar outros teólogos e teólogas progressistas, não é? Praticamente todos aqueles ou que falavam de direitos humanos ou tal foram lá reduzidos ao silêncio, como aconteceu com o Leonardo Boff. Em 1985,
vão-lhe pedir o silêncio obsequioso, um ano de silêncio, foi um ano, não chegou a um ano, mas enfim. E o Bento XVI, que curiosamente, bom, Bento XVI, naquela altura, Ratzinger, melhor falar de Ratzinger, tinha sido um teólogo também progressista, um teólogo, mas um teólogo europeu, um teólogo que queria renovar a Igreja depois do Vaticano II. Acho que ele também esteve no Concílio Vaticano II, talvez como assessor de algum bispo. Mas o que é que acontece? Josef Ratzinger, com o tempo, vai se assustar muito com o Maio de 68. E então aquela bagunça para ele foi demasiado. E então um bocadinho mais com aquele princípio que vale mais a injustiça, mas com ordem, do que a bagunça com justiça. E então retrocedeu claramente, frente a outros teólogos também europeus, progressistas, como era, por exemplo, o Hans Küng, que ainda continua a ser, só que o Hans Küng tiraram-lhe os cargos eclesiásticos, os cargos, quer dizer, a docência eclesiástica, mas como na Alemanha há um sistema também dual, em que o Estado também tem faculdades de teologia, ele foi ensinar a teologia a nível civil. Mas, mas o certo é que o Leonardo Boff foi realmente perseguido de alguma maneira. E então o próprio Cardeal Ratzinger vai escrever o seguinte: as opções aqui analisadas, refere-se ao livro de Igreja, Carisma e Poder, de Frei Leonardo Boff, são de tal natureza que põe em perigo a sã doutrina da fé que esta mesma congregação tem o dever de promover e tutelar. Portanto, consequentemente com isto, depois produziram um documento um pouco em grande parte, não totalmente, quanto à teologia da libertação, não qualificavam de heresia, mas diziam que era perigoso, que aquelas questões, essa maneira de fazer teologia não era muito sã e não sei o que mais. Mas depois o Papa João Paulo II, já um bocadinho mais tarde, diz que também que imita um segundo documento sobre a teologia da libertação, porque há coisas que não tinham ficado. E este segundo documento já é mais favorável à teologia da libertação, sim, já reconhece diversos aspectos desse compromisso, o engajamento, como dizem lá no Brasil, da igreja com os pobres, etc. Isso era inegável, não é? Ok. Mas o certo é que o Leonardo Boff teve em 1985 em silêncio, castigado pelos poderes do Vaticano. Eu ainda me lembro que eu nessa altura tinha acabado a teologia em Salamanca, a licenciatura, e decidi também, e decidimos com os, digamos, com os outros dominicanos encarregados de estudar para o Brasil. E eu ia para São Paulo e escrevi também ao Boff, porque gostava que ele fosse depois o meu diretor da tese e tal, estava a pensar trabalhar esse aspecto. Pronto, então respondeu-me a secretária a dizer que ele estava com muita dificuldade de poder garantir um acompanhamento assim mais sistemático da tese, recomendava-me outros diretores de tese. E depois lá já o conheci várias vezes, já falámos várias vezes com o Leonardo Boff, tanto no Brasil como até em Espanha também. Tivemos alguns encontros e tudo isso. E pronto, e vejo uma pessoa realmente empenhada e coerente com aquilo que tenta teologizar também, não é? O certo é que a coisa. Então tiraram-lhe a atividade e ficou então sem. Não é só pelo livro Igreja, Carisma e Poder, mas pelas posições que ele tinha e certamente a teologia da libertação. Pretendia-se, numa determinada figura, castigar uma maneira de fazer teologia. E ele era, então, várias editoras, já dissemos aqui, tinha vários cargos e funções. Recuperou algumas em 1986, quando acabou esse silêncio obsequioso, mas sempre com observação dos superiores, não é? E é verdade, ele queixou-se que os franciscanos, as autoridades franciscanas, não tanto a base, mas não o apoiaram. Não o apoiaram. Tinha apoio de outros, também de alguns, até do próprio cardeal de São Paulo, que era franciscano, o Paulo Evaristo Arns, e do Lord Scheider,
de vários bispos, etc., mas os superiores não o apoiaram muito e ele ficou sempre desgostoso com isso. O certo é que em 1992 pede-se, eu não estava no Brasil, mas cheguei a saber, pede-se que ele então realmente deixe o Brasil e queriam mandá-lo, sabe para onde? Para a China, para a China, para Taiwan. Epá, e esse ali é que ele já foi o que, porque ele ao fim e ao cabo tinha dito que queria caminhar sempre com a igreja e tal, etc., mas disse aquilo. Humilde, sim, humilhado, não. E então realmente saiu dos franciscanos formalmente, porque ele continua sendo franciscano e tem muitos amigos franciscanos também. Mas não saiu da igreja, não, ele não, nem foi condenado como herege, nem nada disso, de maneira que ele considera-se um teólogo da igreja, mas agora já não na ordem franciscana. Entretanto, depois uniu-se também a uma senhora, a sua secretária, etc., então convivem, agora já noutro tipo de vida. Mas ele continua a escrever, agora muito identificado com. Já estava identificado desde há anos, e vejam que isso é interessante desde o ponto de vista franciscano, que é a questão da ecologia. Se calhar vocês já viram alguns livros dele, ou se calhar sobre ecoespiritualidade, não é? Escreveu bastante, dá conferências e depois também está relacionado com o MST, ou estava com o Movimento dos Sem Terra, e vários movimentos também de direitos humanos. Entretanto, fez professor da Universidade do Rio de Janeiro, então na cátedra de Ética, perdão, chama-se Ética, Filosofia da Religião e Ecologia, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora é professor emérito, não é? Já está um bocadinho idoso, mas ainda continua vivo e atuante. Pronto, agora ele não tem só formulações eclesiológicas, ele tem formulações sobre Cristologia, os primeiros livros. Podemos ver aí algumas coisas, mas é um pouco amplo estar a ver estas questões. Até da Trindade. Trindade, lembro que em 1986 havia uma campanha da fraternidade de toda a Igreja brasileira, que aquele ano era sobre o tema da terra. Os temas da campanha da fraternidade de há uns anos, umas décadas para cá, no Brasil, não são assim, olha, vamos, como é que fazemos a reforma eucarística? Ou Jesus é o Senhor de todos e tal, mas são temas bastante contundentes também da sociedade brasileira. Naquela altura, o tema da terra, que é um tema, digamos, importantíssimo lá, não é? Outras campanhas da fraternidade foram sobre a mulher, sobre a situação da mulher, ou sobre um menor abandonado, ou sobre os negros também. Houve várias. E são sempre. O que é uma campanha da fraternidade? É uma campanha que dura vários meses, começa antes da Páscoa e produz o que eles chamam subsídios, quer dizer, reflexões bíblicas, litúrgicas, quer dizer que toda a igreja está orientada por essa temática, não é? Uma temática que é vista horizontalmente desde a fé. Por exemplo, se é o tema da terra, vão estudar o que era a terra no Antigo Testamento, o que é hoje no Brasil, essa realidade. Aliás, esse, esse vídeo que vos falei era sobre a partir do tema da Terra também, daquele ano. Portanto, então, naquele ano era o tema da Terra e pronto, foi um tema, eu lembro de ter chegado lá e entrado logo ao princípio, no primeiro mês ou segundo mês, entrar lá digamos, na Catedral de São Paulo e ver o arcebispo, o Dom Paulo, a falar. Esta campanha tem como objetivo, mais ou menos as palavras eram estas, já não recordo, já foi isto há bastantes anos. Tem por objetivo, então, que os pobres tenham o direito à sua terra, a terra é propriedade de todos e é para todos e não só de uns poucos, e, portanto, tem o tema digamos, da conscientização sobre esta realidade tão importante da realidade brasileira sobre o tema, sobre a perspectiva da fé, não é? O Deus é um Deus libertador, Jesus Cristo quer vida para todos, então não pode tolerar que o pessoal num país tão grande
haja tantas multinacionais que tenham tal e outros que não têm terra nem para, só têm a terra quando morrem. Bom, a gente não está acostumado a ouvir estas coisas aqui na Europa, não é? Os nossos bispos não dizem essas coisas. Mas lá, olha, pronto, e depois tem cantos. O que é interessante é que não é um meeting político, não é? Aquilo tem cantos, tem canção, tem tal. Então, quer dizer, é uma vida, não é? Uma vida, faz parte toda uma espiritualidade, não é? A Igreja brasileira, nesse sentido, ainda que alguns aspectos, se calhar retrocedeu, mas conserva ainda muito aquele aspecto de uma igreja que fala a realidade, não é? E fala para as grandes maiorias. Fala também para as grandes minorias, para as pequenas minorias, não é? Mas de uma maneira mais crítica. E por isso é que alguns não gostam. Então, e depois, pouco depois, mataram logo o padre Josimo, não é? Lá no norte, por causa do compromisso com os sem terra. Bom, o certo é que é uma campanha que tem temas reais, muito, não é? Então mostra uma maneira de fazer também teologia, que é, portanto, não é só de um teólogo. A gente aqui olha muito o culto da personalidade, o Leonardo Boff. Não, há muita gente aí a trabalhar e pastores, não, agora não só protestantes, não é? Aliás, o cardeal antes tinha lá na sua cúria um protestante, um pastor protestante, interessante, enfim, eu acho que a gente tem que estar lá para ver outra maneira de comportar e de viver outro tipo de igreja, não é? E então, nesse ano que ia a contar, é o tema da terra e houve o encontro das comunidades intereclesiais de base, que no Brasil eram bastantes milhares de pessoas, não é? E então fizeram um encontro numa cidade que se chama Trindade, uma cidade pequena. E curiosamente, então, a reflexão teológica que havia, e o Leonardo Boff também contribuiu para isso, é que a Trindade é a melhor das comunidades. A Trindade é a melhor das comunidades. E até o Leonardo Boff escreveu um livro com esse título, não é? A Trindade é a melhor das comunidades. E foi interessante ver, não é? Esse aspecto, uma Trindade que é democrática, que é cada um, a diferença na unidade, a unidade da diferença, devia inspirar também as comunidades de base para realmente o seu trabalho e para a sua justa consecução da terra, nesse caso, que era o tema que se tratava. As comunidades de base também, muitíssimas, têm diversa expressão, não é? Pode haver comunidades de base já mais constituídas, mais articuladas, mas há muitas comunidades iniciais, não é? Que é uma comunidade de base. Não é uma comunidade diferente da igreja, porque eles até se podem reunir na igreja, mas é mais a nível de bairro. Vou pôr um caso, não é? Mas depois há muitas maneiras de fazer. Então, por exemplo, num bairro, um bairro degradado, um bairro que não tem, talvez, nem nas ruas alcatroadas, ou não há escola ali perto, ou problemas de saúde, então o pessoal junta-se uma vez por semana na casa de alguém e começa a ler um texto bíblico, não é? Pode começar com um texto bíblico, o que é que diz, e depois aproveita isso para também começar a falar da realidade. Ou pode começar pela realidade e depois também tentar encontrar um texto bíblico que reflete sobre essa realidade, não é? Sobre a marginalidade, não é? Os israelitas, por exemplo, antes de entrar na Terra Prometida, sei lá, um pouco, pode ser o tema variado. Aliás, nós fizemos lá os chamados círculos bíblicos, que era acompanhar durante esses 4 ou 5 meses comunidades de gente nas favelas a refletir sobre isso. A cantar, refletir, cantar e depois também, importante, organizar-se para superar esse problema. Não é? Não ficava só no canto, na reunião, nas casas, etc., mas também ver, olha, como é que nós nos organizamos para, olha, que alcatroem a rua, como é que vamos fazer isso? O que é que vamos fazer ao protestar as autoridades, ou fazer alguma manifestação, ou nós entramos a fazer algum trabalho também comunitário nessa linha. Enfim, como resolver um problema que todo o mundo vê, não é? Quando chove, enxurradas de água, aquilo era um problema para as habitações e para
Como é que vamos trabalhar esse problema? Outros problemas do bairro, não é? Porque estão interligados, não é? O problema dos pobres estão interligados, não é só um problema. Então, não temos escola aqui próximo, é muito difícil que os nossos filhos vão viajar para distâncias enormes. Como é que podemos um pouco trabalhar para conseguir uma escola aqui? E, entretanto, digamos que professores é que podem estar, porque às vezes até nas favelas, a maior parte das favelas são gente que trabalha. O pessoal depois tem uma ideia um pouco diferente, mas se temos algum professor aqui ou conseguimos alguém que nos venha cá, pode ser não em favelas, mas em bairro popular, não é? Que nos venha cá dar uma assistência, por exemplo, de alfabetização popular, e foi muito importante o que fez o Freire, Paulo Freire, com esses círculos de, digamos, de formação, alfabetização. Bom, aqui talvez, mas não sei aqui como é que foi feito, mas lá foi interessante porque também era alfabetização e falar sobre a realidade que eles estavam a viver, não é? A realidade do tijolo, não é? Começar pelo tijolo, a cultura do tijolo, dos trabalhadores. Então, isso foi muito importante para outra visão, como também os ciclos populares de leitura da Bíblia do Carlos Mesters, um holandês, um padre carmelita holandês, um frei carmelita, que eu também cheguei a conhecer lá, um homem, aliás, de 5 estrelas, humilde, calado, mas fez um trabalho imponente sobre como ler a leitura da Bíblia em chave popular. Alguns, se calhar, já devem ter visto alguns livrinhos daquela altura que chegavam também cá, mas que a gente pode compreender estando lá, realmente, não é? Como ler por exemplo, um texto, não é? E trabalhar, põe histórias. E ele, sendo holandês, curiosamente, soube conectar muito bem com a expressão popular, a leitura popular da Bíblia, realmente. E um homem sabia muitíssimo sobre a Bíblia, não é? Ia à escola de Jerusalém, de vez em quando, quer dizer, não era assim simplesmente um divulgador, não, ele era realmente de base. Pronto, então é só para contar algumas questões e contextualizar como é que pode acontecer uma figura do Leonardo Boff, não é? Mas como digo, há outros vários, foi todo um movimento, foi e ainda continua a ser de outra maneira, não é? Mas pronto, também se podemos falar sobre isso se quisermos, mas uma expressão realmente de uma teologia, eu nunca vi em nenhum lugar do que eu tenho vivido até agora, onde houvesse um forte componente de entrosamento, por assim dizer, da Igreja realmente com o povo, com as pessoas, e de uma caminhada onde entravam intelectuais, entravam movimentos sociais e outras questões, não é? Bom, eu quero deixar também aqui um tempinho para que possamos comentar alguma coisa, mas pelo menos esta introdução ao Leonardo Boff. Animo que possam ler os livros dele, se ainda encontram. Alguns estão assim até em segunda mão, já agora. Eu já encontrei aí aquela Jesus Cristo Libertador, em algumas alfarrabistas e por 2 euros. E se não, podem ler também em bibliotecas, talvez não sejam assim tão. E os livros mais recentes dele também, e sim, já sobre ecoteologia, sobre espiritualidade, também muito importante. Enfim, um homem que escreveu tanto. Esta terminologia, ele escreveu um livro, por acaso há umas décadas atrás, que era A Terra, grito dos pobres, grito da terra. O Papa Francisco atual, que eu considero que é alguém que vai nestas linhas, ainda que não diga publicamente tanto, mas ele utilizou essa mesma expressão na Laudato Si, não? Grito da terra, grito dos pobres. Não sei se cita diretamente o Leonardo Boff, não recordo agora, mas realmente é esse livro que estava um pouco na base também da reflexão e de, e de todas estas questões. Bom, fico um bocadinho por aqui. Se alguém quiser um pouco comentar, perguntas, que eu possa responder e, e também um bocadinho ver algumas perspectivas, outras perspectivas. Aqui estamos então. Peçam a palavra, tem aqui embaixo reações, mas tudo bem. A Maria de Lourdes levanta a mão. Diz. Eu tenho imensas perguntas, Epá, ah, mas só vou fazer algumas.
Epá, Aliás, vai haver uma sessão sobre a teologia da libertação, não é? quer dizer, vai haver um ciclo. O próximo seminário que eu quero oferecer vai ser sobre isso. Se alguém de Sim. vocês quiser e se animar, olha, fazemos. Se não houver ninguém, olha, Eu aproveita quero, para dar. eu quero, porque Sim, acho que a Igreja, eu estou à vontade para falar destas coisas aqui, a Igreja tornou-se muito rígida, muito, lá está, desligada do real, sempre com muito medo de que apoiar e virar-se mais para as injustiças sociais possa ser uma crítica aos sistemas políticos e mais uma semelhança com o marxismo. Uh, e eu, de certa maneira, vou só fazer aqui algumas perguntas vamos que lá. neste momento tenho mais curiosidade e tu responderás quando puderes ou que puderes e pronto. Sei. Eu pensei para já, pensei que o Leonardo Boff tinha sido mesmo excomungado, Não, não não foi foi? excomungado. Foi posto nesse silêncio Ah, obsequioso, foi dito que aquela teologia era mais perigosa, mas também depois foi de alguma maneira mais reabilitado, em parte, mas nunca houve nenhuma condenação de, digamos, de herege, por exemplo, ou de tal. eu pensei que Não é, sim, não tinha é sido que mesmo excomungado. não excomungado. Foi é posto castigado, De castigado. lado, Castigado, sim, foi um pouco ostracizado, pois. relativamente, mas no Brasil ele tem muita, até nas Uhum. igrejas, ele tem muita presença, não é? Mas não foi excomungado, não há nenhum decreto de excomungação, excomunhão, perdão. Sim, sim. Eu li alguma coisa dele, essencialmente sobre ecoespiritualidade, ligado a obras de Uhum. ecologia, enfim, que tem a ver com a justiça social, com o respeito pela justiça social e pela natureza, não é? Mas tenho aqui três questões fundamentais, que é como é que ele entende Deus, a alma, se há imortalidade da alma. Uhum. Depois, uma questão sempre que eu vejo à minha maneira, de uma forma simbólica, mas como é que ele, por exemplo, interpreta a consagração, portanto, se há transubstanciação. Portanto, Deus, alma, transubstanciação e vida além morte são as questões, neste momento, que me são prioritárias. Tá bom, ok, mas isso seria quase para um curso. Pois, Mas, pois, enfim, olha, assim rapidamente dito, Deus, um Deus libertador, não um Deus, mas Deus como uma essência, Deus como uma essência imaterial, a alma como algo sim, imaterial, sim, ou deixa-me Deus responder. como tudo? Um Deus libertador, portanto, um Deus que leva e tem preocupação especial pelos que estão mais degradados, por situações de empobrecidos, em realidade não é tanto pobres, empobrecidos, não é? Um Deus que não é neutral, não é neutro, porque no mundo de divisão, etc., um mundo de divisão, é um Deus que toma partido. Um Deus, Mas, não sim, do partido político, cuidado, isso é outra coisa, mas um Deus toma partido pelos mais pobres, não é? Então, sim, um Deus, no fundo, ele mas não Deus tem está. entidade, ele tem, como é que é dizer, tem substância, Deus é uma Deus entidade, é a substância, Deus é a substância, então ele é é o imanente ao real. cosmos, é? Bom, depois também, quer dizer, é um Deus transcendente e imanente. Mas isso não é que diga só Leonardo Boff, isso também são reflexões. Mas o Deus está presente também, sim, no cosmos. Mas não quer dizer que seja panteísmo. É um Deus que está presente, a realidade. É muito também da teologia Como franciscana. ordem, é Quando a criador, foi gente. criador. Espera aí, mas deixa-me. Mas, por exemplo, em São Boaventura realmente o cosmos espelha a Deus, não é? Deus é espírito, Deus não é material por esse aspecto, mas, digamos, corporifica-se, por assim dizer, no mundo, quer dizer, espelha-se no mundo. O mundo não esgota Deus, Deus está mais além do mundo, mas também é reflexo do Criador, não é? A criatura é reflexo do Criador, o artista, não é? E a arte, a obra de arte, não é? Então, sim, é um Deus espiritual,
certamente disso não vai contra a tradição cristã nesse aspecto. Talvez saliente-se a presença de Deus histórico na história. Na história, na cultura também, na economia, um Deus que promove, mas isso também já vinha do Antigo Testamento e no Deus de Jesus também, quer dizer, tenta recuperar esse aspecto de um Deus interventivo, por assim dizer, não é? Não um Deus que está por cima do bem e do mal, nesse sentido, mas um Deus que intervém na história, não é? Intervém na história. Talvez não é que resolve o problema do bem e do mal, mas diz, Deus está desta parte. Deus está desta parte do, digamos, dos que são oprimidos. Então, não é que explique todo o tema do mal, como também não explica toda a Bíblia, mas atua contra o mal. Um Deus ativo, um Deus que é pai também, claro que sim, Deus que é mãe também, eu destaco também um pouco esse aspecto. E tem aspectos interessantes também, por exemplo, na Imaculada. Eu concebo um pouco na tradição franciscana, ou concebia, que, que Deus, além de ser mãe também, o espírito é feminino. O espírito é o feminino de Deus. E tem aí também um livro sobre tantas coisas que escreveu sobre a Santíssima Trindade e sobre o espírito. Então é feminino. E por isso é que o espírito conecta com Maria, não é? Porque é que realmente o espírito, o anjo e um pouco todo esse aspecto conecta com Maria, porque é o feminino em Deus, não é? E tenta conectar com uma teologia mais feminista, que se estava também a produzir e continua-se a produzir. Pronto, pelo menos é um aspecto interessante. Não há muita diferença com o que falava a Bíblia, só que ele tenta ser consequente nesse aspecto. Alma. Sim, quer dizer, não li todos os livros do Boff, não é? Mas o que eu li, imagino que diria uma alma encarnada, não é? Não é uma alma por aí fora do corpo e espiritualizante, não é? Portanto, ele tende também a destacar os aspectos corporais da humanidade, a antropologia corporal, não é? Tentar dizer que. E o corpo também podemos dizer, não sei se ele diz tanto isso, mas realmente o corpo também é social, não é simplesmente um corpo individual, não é o nosso individualismo, o corpo é social, constrói-se com outros e com outras, não é? O ser humano também é um animal cultural, se lembro que alguma vez também dizia, não é? Não caímos assim no vazio, não é? Então, somos construídos por essa cultura, por tudo o que nos rodeia, não é? Transubstanciação, não sei, mas sim, ele acredita na presença real de Jesus. A transubstanciação é uma terminologia que obedece a uma determinada filosofia aristotélica, determinada época. Já houve uma tentativa de tentar rever isso, o que é que pode significar hoje. Nomeadamente, o Schillebeeckx, um teólogo dominicano, neste caso, fala de transsignificação. Porque a palavra substância estava concebido muito segundo o esquema de substância Aristóteles, e hoje em dia, com o desenvolvimento científico, o que é que se pode dizer sobre isso? Mas uma presença real, sim, claro, nunca foi dito que ele nunca defendeu essas coisas, não é? Vida para além da morte, ele tem um livrinho sobre isso, Vinha para além da morte. E tem um livro também interessante nesse sentido, já que perguntaram, A Vida dos Sacramentos e os Sacramentos da Vida. É um livro muito utilizado, às vezes, até nos seminários de teologia, um livro pequeno e muito engraçado, em que mostra realmente o sentido que tem o sacramento na vida cristã. Ele começa a falar, por exemplo, do seu pai e tal, e quando ele morreu, umas recordações que mandou a irmã do pai. E ele disse: Isto é um sacramento, não é? Isto é um sacramento. Isto é realmente algo que vem da vida e que me recorda aquela pessoa, não é? Que a gente amava e tudo isso. Então é um sacramento. Então, a partir daí, com essa ideia antropológica, não é? Vinha também um pouco desse aspecto, antropologia, relacionar a antropologia com a teologia, tenta mostrar o que são os sacramentos. Os sacramentos fala de aspectos fundamentais da vida, não é? Do ser humano, e se calhar até podia haver mais do que os sete, não é? Um sete é um número simbólico. Mas é um pouco nesta linha, tentar ver isso desde a realidade concreta, não é? E não desde formulações somente abstratas, e tentar ver o que é que isso pode significar para a vida da comunidade, não é? Quais são os sacramentos que nós podíamos hoje também criar e ter em conta?
Pronto, deixei aí também umas coisas abertas. Se puderem encontrar esse livrinho, A Vida dos Sacramentos e os Sacramentos da Vida, eu não sei se ainda por aí ainda se pode conseguir. Bom, se querem conseguir, sim, encomendem, mas assim tem que se encomendar. Já não sei se está tão à mão, não é? Mas enfim, olha, foi uma resposta assim um bocadinho rápida, mas Claro, isto, obviamente, claro que cada os resposta temas, dessas me coloca mais perguntas, mas claro, claro. Perguntas e só mais uma respostas a gente não questão, acaba. só mais uma por causa das outras pessoas. Ele Sim, vê Cristo como mestre, profeta ou mais do que isso? todas essas coisas. E É, mais em- ou não? sim, sim, sim. Ele faz nesse livro, bom, pelo menos uma coisa é que ele escreve, são livros dos anos 70, 80, no máximo, como é que também vê hoje, isso há que ver. Ele tinha uma influência teilhardiana também, e tem um livro também chamado O Cristo Cósmico. Escreveu vários livros também, O Cristo Cósmico. E outros aspectos sobre o Jesus Cristo Libertador. Ele faz um capítulo muito interessante sobre a antropologia de Jesus. Como é que era Jesus, não é? Aquele que ria, aquele que tal. É muito interessante porque são coisas simples, mas que tendem a ver um Cristo também muito simples. Agora, não é só isso, não é? É o mestre da Galileia, é o Filho de Deus, etc. Mas tenta reler isso num compromisso, não é? Num compromisso realmente sempre com os mais pobres. O que é que quer dizer Filho de Deus? E como é que nós também somos filhos de Deus, e também os pobres e excluídos que são marginalizados e postos à parte pelo sistema que dizem que não são filhos de Deus, eles também podem ser filhos de Deus. Bom, isto não sei se ele disse exatamente, mas pelo menos entraria no que ele disse, não é? E era o Messias? Cristo era o Messias? Sim, claro, claro, Messias. O problema é o que é que a gente entende por Messias. Os apóstolos também entendiam por Messias coisas. Jesus, em realidade, isso também já digo eu, vem revolucionar a ideia de ser humano e a ideia de Deus. O que acontece é que nós ainda continuamos a pensar em Deus como aquele Deus Zeus, Júpiter, não é? E então ainda nos falta converter ao Deus cristão, não é? Ao Deus Abá. E não é fácil, porque é uma questão de mistério também e leva muita conversão. Conversão e transformação interior e social. O que eu tenta também é unir transformação interior com transformação social, política, etc. Não são duas, é uma só. Porque existe pecado estrutural, o pecado não é simplesmente individual, de o que nós podemos fazer individualmente, mas também leis que são injustas, que são pecado. Não é? Quem toma decisões, certas decisões políticas ou económicas, etc., podem ser também decisões ou de graça ou de pecado, não é? Ele tem também outro livro interessante, recomendo, A Graça Libertadora no Mundo, não é? Como a graça está a atuar também nas libertações que acontecem. Salvação e libertação estão interligadas, não se podem separar uma da outra. Enfim, muita coisa. Mas deixemos agora que a Laurentina, Maria Laurentina também, e um bocadinho já não nos resta muito tempo, mas enfim. Eu não venho comentar muito, achei que foi muito interessante, não li nada sobre ele e vim logo aqui à procura do livro Carisma, Igreja, Carisma e Poder. E partilho que vejo aqui que a Ana Fnac e que tem Hum, também a resposta escrita, a notificação. Portanto, é o livro e também acresce muito a bem. notificação da resposta que o Vaticano deu. E a Ana Fnac tem disponível para entrega e depois uma versão mais em conta, esta é um pouco mais, um bocadinho mais cara, há uma também na Bertrand. E depois há outras na net, é só para partilhar Muito que bem, obrigado. livro, sim. E já agora aproveito, o senhor faz hoje 85 anos, nasceu Sim. no dia de hoje, 14 de dezembro. Sim, sim, 85, curioso, Faz hoje obrigado. 85 anos. Sim, sim. Pronto, E é podem só isso. oferecer um livro de Natal para alguém interessado nestas coisas, podia ser Igreja, Carisma e Poder. E Crisma e Poder. muitas coisas são Achei atuais, muito, muito, mas são muito muito interessante. atuais. Ainda continuam a estar Sim. aí na discussão, e agora do tema do sínodo, por exemplo. No tema do sínodo, muitas coisas diz aí, dos direitos humanos dentro da igreja e tal. Uma igreja mais circular, enfim. Obrigado, Laurentina.
Pronto, era só isso. Obrigada. Eu é que agradeço. Muito bem, não sei então se há. Claro, como dizia também aí a Maria de Lourdes, há muitas perguntas e dúvidas, claro, isto seria. Mas então, recomendo, vamos lá ver se num seminário a gente não pode tratar estas coisas de uma maneira mais devagar, mais debatendo algumas questões. Não é só sobre o BOF, não é? Vamos ver, a ideia é ver esta metodologia da teologia da libertação, ver algo de história. A teologia da libertação não começa só com o Gustavo Gutierrez, começa muito antes, vamos ver. E pronto, e ver novas formulações também nesse aspecto, como a ecologia, a teologia feminista e outras teologia negra da libertação. Só indicar uma coisa. A teologia da libertação hoje em dia não é só na América Latina. Houve uma regionalização também da teologia da libertação noutros continentes. Por exemplo, na Ásia, há uma teologia chamada Teologia Asiática da Libertação, que vai ter muito em conta o tema da cultura. A cultura, não no sentido de saber sei lá, sobre um músico, não, a cultura como expressão popular e ver o problema que existe. Antes falava-se da transubstanciação, não é? Como a linguagem grega, helénica e dos primeiros séculos, e um pouco como é que outros povos do Oriente veem Jesus também, não é? Como encarnar Jesus, não é? Esse princípio encarnativo é também um princípio cristológico muito importante na teologia do Leonardo Boff, não é? E não só. Eu diria que qualquer teólogo queira fazer uma teologia sã e de valor tem que ter esse princípio encarnativo. Então, encarna-se numa cultura, somos seres culturais, não é? A cultura quer dizer também muita coisa, não é só o aspecto intelectual, é a maneira de comer. Nisso há que ver o que é que os antropólogos também entendem por cultura, não é? Há aí vários modelos, não é? Mas enfim. Portanto, se alguém quiser, então recomendo, não sei se lá para fevereiro, lá começaremos esse outro, mas para ver assim um bocadinho mais devagar, estudando alguns textos, não é essa a ideia, e também vemos esse filme. Também acho que seria interessante para ver estas coisas mais em concreto, com vista, com música, é sempre diferente. Caríssimos, caríssimas, muito agradecido, muito por toda a vossa participação, o vosso empenho, tenham chegado até ao final aqui, tenham resistido. E, portanto, acho que o franciscanismo é muito importante também para esta vivência e, portanto, tentei mostrar aqui que dominicanos e franciscanos podem conjugar-se e que isso é que é um importante. E, sobretudo, claro, este espírito franciscano não é só dos franciscanos. Podemos ser franciscanos in cuore. E vimos aqui diversas maneiras de que isto se fizesse, segundo as épocas também, segundo as culturas, e enfim, há que estar na nossa época agora, século XXI. Ok, então, nada mais. Obrigadíssimo. Obrigada Obrigado. pela possibilidade. Bom Natal. E bom Natal. Bom Natal, boas festas. Bom Olha, Natal para todos. Boas não se festas para esqueçam todos. daquilo que dizem lá também na América Messias Latina, vós, que é o Pai Natal do consumismo roubou-nos o menino Jesus do presépio, não é? Então, Verdade. tem a ver com estas coisas também. Por isso, cuidado com as grandes tentações agora. Ok, muito obrigado por tudo. Obrigado. Festas para E todos. Então, boa noite a todos. Um Santo obrigada Natal. a nós. até ao próximo ano estamos por cá, neste planeta. Até breve. A Obrigado. todos um bom Natal. Até breve. Todos e Igualmente. todas. A Todos e todos e todas. todas, pois. Sim, É isso. Muito sei. bem. Então, obrigada. todos, todas e todes, como também dizem agora em Espanha.